Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gratidão por você no momento onde muitas pessoas estão em crise, estão em dificuldades, mas param nessa dificuldade. Gratidão a você que sabe que a única opção, pelo menos eu sempre aprendi assim, a única opção é não desistir. A única opção é não parar. Isso não quer dizer que na minha vida eu não colecionei um monte de fracassos, um monte de fracassos. Mas quando eu falo que a opção é sempre continuar, a opção é nunca desistir, significa aqui que, dando certo ou não, a ideia é tentarmos fazer dar certo, é tentarmos fazer acontecer e se realizar como pessoa, que é aquilo que eu chamo de plenitude ou de totalidade. Eu creio que você está aqui comigo buscando se tornar um ser humano melhor, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, que é a energia da alma, nas questões profissionais, nas questões de realização, inclusive profissional, que é o que eu chamo de prosperidade. Então, tudo isso nós vamos conversar em várias aulas, inclusive nessas aulas eu vou passar alguns exercícios para que você faça anotações, reflexões, mentalizações também. Então, objetivo nosso, conhecer a nós mesmos e fazer com que a nossa vida dê certo. É aquilo que eu chamo da vida que vale a pena ser vivida. E os ensinamentos que eu vou falar aqui para ti são ensinamentos que, claro, abordam o que eu trago do passado, o que eu sou do passado, o que você é do passado, o que você é hoje e como nós podemos ter um futuro que, claro, creio eu, você busca paz, um pouco mais de equilíbrio, como eu disse, uma vida que vale a pena ser vivida, carisma, energia, saúde, segurança, felicidade também. Eu diria até que é o momento de pensarmos em prazer de viver. Nesse momento é muito importante olhar para isso, o prazer de viver. E como que nós chegamos a esse estado? O primeiro ponto que eu quero falar contigo é a respeito da nossa mente, principalmente em momentos de crise. O que é a nossa mente? É um conjunto de crenças que nós temos. E por vezes essas crenças fazem com que eu permaneça num certo lugar. Por exemplo, na crise do coronavírus, existem um sem número de pessoas que acreditam que as respostas para a vida vão ser as mesmas respostas que nós dávamos antes. Tem pessoas que ainda não perceberam que o mundo mudou e continua mudando. E o que é mais paradoxal é que muitas respostas que algumas pessoas dão para a vida eram respostas que já não estavam dando certo, já não estavam trazendo esse equilíbrio, ou uma certa segurança, ou uma vida que vale a pena ser vivida. E no momento de crise, por vezes, nós permanecemos com as mesmas respostas. E são nos momentos de crise que nós podemos evoluir, eu digo, na vida, ou permanecer aonde estamos. E perdemos a ideia darwiniana que em todo momento de crise, os sobreviventes são aqueles que se adaptam melhor às transformações que a vida coloca para nós. Talvez você possa até pensar que no momento de crise como a gripe espanhola ou como o coronavírus, essa é uma crise única da tua vida. Mas se cada um de nós avaliar com uma lupa, você já passou por outras crises também, que não foram crises mundiais, mas que foram crises. Eu passei pela crise da morte do meu pai, passei pela crise de 2 separações que eu fiquei absolutamente sem nenhum valor financeiro, passei por uma crise no momento da vida onde eu tive hepatite, pela crise da minha mãe ter depressão, pela crise de eu estar num momento da vida em que eu saí da Votorantim e não tinha perspectivas profissionais.
Então, todos nós passamos por várias crises. E quando olhamos para o passado, também podemos refletir nesse momento que força que eu usei nesses momentos de crise. E qual era, hoje fala assim, mindset, né? Qual era a minha forma de pensar. Então, como eu estou falando aqui contigo de fazer dar certo, de fazer acontecer, de metafísica, de transpessoal, eu queria falar para ti também que eu vou estar te ensinando um pouco a usar os teus pensamentos ao teu favor. Eu acredito que seja impossível nós controlarmos totalmente a mente, ficarmos totalmente pensando em luz, em amor, em consciência, em bondade, mas tem pessoas que usam a mente o tempo todo na outra energia, de pensar em dificuldades, de pensar em problemas, de pensar sempre para baixo. Então nós vamos aprender, principalmente nas primeiras aulas aqui, algumas formas de controle. Por exemplo, controle de ouvir o que eu quero. Ouvir o que eu quero. Porque uma quantidade imensa de fofocas, de Zé Urubus, eu tenho falado isso, Zé Urubu, que é a notícia ruim, que é a notícia perversa, que é a notícia para baixo, que lá quando eu era jovem tinha dois personagens, que era uma hiena e um leão, eu não lembro o nome disso, me perdoem, mas numa outra aula eu falo, que um falava para o outro, ó dor, ó tristeza, que era hiena, ó mundo cruel, e o leão sempre era otimista. Então é importante pensar assim, ouvir o que eu quero, ver o que eu quero. Na PNL isso tem muita relação com o cenário que eu vivo. E esse cenário também, por vezes, é encontrar pessoas que me alavanquem. Quando nós começamos a falar de usar a mente positivamente, uma palavra que é mágica, que eu acredito, é selecionar. As pessoas não estão selecionando o que elas ouvem, não estão selecionando com quem elas falam, não estão selecionando com quem elas vivem. Elas estão permitindo que tudo entre na vida delas. E esse tudo é o que eu vou chamar aqui de amebas. Mais para frente eu vou estar falando isso. Elementos que estão entrando e que eu vou permitindo que esses elementos entrem sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Eu, pelo fato de morar sozinho, a não ser com os meus animais, que daqui a pouco deve aparecer algum por aqui, eu procuro selecionar muito bem e aprendi isso. Em momento algum dessas aulas eu sou o modelo de vida, ou eu sou o bonzão, ou eu sou o número 1, nada disso, nada disso. Eu tenho as minhas dificuldades e vou falar para vocês que essas dificuldades eu aprendi inclusive a superar encontrando pessoas para trabalharem comigo. Por exemplo, uma questão que para mim não é muito tranquilo é a administração financeira. Então, o meu critério permitiu que eu atraísse pessoas para mim, no caso a minha irmã, que é a Diana, que me ajudasse nas questões financeiras. Então, eu não sou o suprassumo, nem o super-homem, mas eu aprendi a ter critérios de quem entra em casa, de quem eu atendo o celular, de quem eu converso, ou com quem eu converso. Isso é um poder de escolha. E nos períodos de crise, essa atenção a esse critério, a atenção, colocar atenção, perceber que eu estou escutando coisas que eu não quero, vendo coisas que eu não quero, por vezes estando com pessoas que eu não quero, e isso traz uma série de doenças. Doenças que eu estou falando aqui são doenças psíquicas, que eu fico sem energia, sem vitalidade, sem carisma. Então essa é uma visão geral. Vai fazendo, se você quiser, anota aí. Para quem que você está abrindo tua vida, teu coração? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Eu aprendi muito com o Gasparetto que nosso ouvido não é pinico. E tem pessoas assim que quando eles falam comigo, eu digo na televisão, é como se um pinico a minha orelha tivesse se tornado um pinico. Principalmente líderes mundiais, influenciadores da mídia, pessoas que, na minha opinião, elas defecam pela boca, me perdoe falar assim, elas defecam pela boca, mas até aí não tem problema nenhum.
A questão é eu escutar essas pessoas, é eu olhar para essas pessoas. Então, quando nós falamos de sensações de lidar com o mundo, e para quem é terapeuta isso é muito bacana, vamos só fazer uma divisão assim entre entender 3 elementos, né, que é o que eu penso, as minhas emoções e os meus sentimentos. Porque durante todas essas nossas conversas eu vou estar falando sobre os 3: emoção, sentimento e pensamento, uma visão bem freudiana, assim, né? Então, emoções é algo que vem de baixo, algo que vem de baixo. Então, quando eu escuto alguém, algum suposto líder mundial, algum influenciador digital, ou alguém que vem falar de músicas modernas, eu, por exemplo, não gosto muito de músicas modernas, me vem uma emoção de raiva, de não quero ouvir, essa pessoa não está me cheirando bem, são emoções. E às vezes tem aquela emoção do tesão, do rir, do entusiasmo, a emoção sensual, a emoção sexual também. Eu gosto muito dessas emoções. Eu fiz fotografia, eu estudei fotografia. Então, ver fotos me dá emoções, às vezes ver a foto de alguém me dá uma emoção maior do que conversar com uma pessoa 1 hora. A foto me diz muito. Quando eu não estou perto de alguém, lógico. Ver uma foto de um lugar bonito, estar no lugar bonito é melhor ainda. Ou ver pessoas carismáticas, líderes. Nós vamos estar falando disso depois, que eu vou chamar de nossos cavalos para superar as crises que nós podemos viver na vida. Cavalos são pessoas e situações que nós montamos em cima e vamos em frente. Então, as nossas emoções, quando eu falo de emoções, a principal que eu vou estar sugerindo aqui para nós pensarmos é uma que diz: sem tesão não há solução. Que é uma emoção que eu aprendi com o Roberto Freire, um dos maiores terapeutas desse planeta, que ele dizia: se não há emoção do tesão, eu tenho tesão por aquela comida, eu tenho tesão por viajar para Visconde de Mauá, eu tenho tesão por ler um livro legal, eu tenho tesão por abraçar meus gatos, eu tenho tesão por tal emprego, por estudar fotografia, por estudar budismo, filosofia. O tesão é uma emoção, é um prazer. E normalmente esse tesão ele fala muito das minhas vocações. Quando eu não sei muito bem o que eu quero da vida, é porque eu não estou entendendo os meus tesões. E o tesão não é o tesão sexual, que o Cazuza no momento falou: o meu tesão agora é risco de vida. É um tesão de uma boa comida. É lógico que não dá para viver só de tesão. Por exemplo, o meu tesão é pizza. Mas se eu comer só pizza, então às vezes eu preciso comer um alimento que não me dá tanto tesão, mas é um alimento que faz bem para o meu corpo. Mas quando o Roberto Freire fala sem tesão não há solução, o tesão de um alimento que não é saboroso, mas que faz bem para o meu corpo, também é um tesão de cuidar da saúde. Quando nós entendemos que isso são emoções que vêm de baixo, que não adianta pensar no que me dá tesão, porque a mente não tem essa capacidade de perceber o que dá tesão. Tesão é uma energia que vem de baixo. Já sentimento é uma coisa aqui. Sentimento vem daqui, que é o amor. O tesão é mais uma paixão, uma paixonite. O amor ele vem mais daqui. A gratidão é essa vontade de não desistir, de desistir nunca ser uma opção. A vontade de falar eu te amo, a confiança, o altruísmo, a bondade, tudo isso vem daqui. Já a emoção vem mais de baixo. Atração sexual, atração por uma pessoa, atração por comprar alguma coisa. Já o sentimento, ele vem daqui. E quando nós entendemos o tesão e o sentimento, entra uma coisa muito importante que eu aprendi, muito com o Gasparetto também, com o Gaiarsa também, José Ângelo Gaiarsa, que é assim: identificar o que é bom e o que é ruim. E se nós usarmos as emoções e os sentimentos, fica fácil. Porque nós fazemos um monte de confusões. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás eu morava numa cidade que eu ficava mentindo para mim. Nessa cidade tem isso que é legal para mim.
essa cidade tem aquilo que é bacana, essa cidade me oferece tal coisa, é mais ou menos. Depois que eu comecei a avaliar e sentir mais o meu tesão, eu percebi que aquela cidade não me dava tesão nenhum, zero. E aí, essa cidade, para mim, ela é ruim. Porque nós fazemos uma confusão, às vezes eu me relaciono com alguém que é ruim para mim. Eu sei que tudo é relativo, mas essa aula que eu estou dando para vocês é mais psíquica, mais da psicologia transpessoal. Então, na questão psíquica, não espiritual, que talvez não haja nada totalmente bom nem ruim, mas numa questão mais pessoal, o que é ruim é ruim. Por exemplo, eu vejo todos os líderes mundiais, isso é uma opinião minha, todos ou quase todos, como ruins. Isso é uma visão minha de passado, de presente e provavelmente de futuro. Então, o que é ruim para mim é ruim. Isso não quer dizer que não seja bom para você. E o que é bom é bom. O que é bom mexe aqui. O ruim mexe mais embaixo. Tira o meu tesão, tira a minha energia, tira a minha capacidade de ação. Então, quando nós começamos a perceber na minha vida, isso é bom, isso é ruim, ruim para mim. Isso é bom para mim, isso é uma coisa boa para mim. Aquilo lá é mal, aquilo me provoca dor. Aquilo é uma coisa que vem do mal, que me faz mal. Ora, se eu começo a dar ouvidos aos Zés urubus, isso me faz mal. Se eu me der conta que isso é mal, ou uma discussão familiar é ruim, se nós sabemos o que é bom para mim e o que é mal para mim, isso se chama feeling, isso se chama intuição, isso é o nosso animal, nosso id que determina, fica muito mais fácil de eu ser livre, ou de eu ter uma vida mais feliz, muito mais fácil. Livre, às vezes, de um monte de coisas que eu acho que eu não consigo fazer. Por exemplo, eu estava falando de que nos momentos de crise a gente não sai de um certo lugar de conforto. Isso é muito falado em empresas. Mas num momento de crise isso é muito maior do que nós pensamos. Porque se eu fico repetindo um comportamento e o mundo está mudando, horas, como que eu posso mudar isso? Me desafiar a fazer coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, mentalizar como vai ser esse ano para mim. Eu vou pedir para você até, isso eu faço muito em grupos pessoais, quando a gente terminar aqui, você mandar uma mensagem, um WhatsApp, um Facebook, um telefonema para alguém, falando o que você vai fazer esse ano da tua vida. Mas planos bem legais, ou fazer algo que até então você nunca fez, que até então era absolutamente, a gente não saía daquele lugar aonde nós paramos. E eu vou, sabe qual a melhor coisa para tomar decisões? Decisão é como um músculo. A melhor coisa para tomarmos decisões é tomarmos decisões. Quando eu tomo uma de mudar alguma coisa, depois eu tomo outra, e depois outra, e depois outra, isso vai mudando completamente a nossa vida. Nós só aprendemos a tomar decisões quando nós tomamos decisões. Eu lembro uma época que eu e a Diana, a gente estava com muita dificuldade financeira e a gente tinha muitas escolas, por tudo que é canto de São Paulo, tudo São José, dos Campos, São Carlos, Limeira, Americana, que era a nossa escola maior, Santos, e a gente vivia andando de carro para cima e para baixo, e nunca sobrava nada de dinheiro. Um dia a gente estava dormindo num hotel de 5ª categoria e surgiu um monte de baratas nesse hotel, saía pelo bueiro, era lá em Americana, chamava Caramuru o hotel, olha o nível do hotel. Esses hotéis em cima de cinemas, 5ª categoria. E aquele monte de barata, a Diana rindo, e eu também, porque a situação era hilária. A Diana não tem medo disso, nada. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, não vamos mais dormir em hotel assim? Vamos nos permitir pensar uma forma da gente não gastar tanto dinheiro viajando o tempo inteiro para dar aulas. Aí decidimos que nós íamos criar uma universidade em São Paulo e que quem quisesse que fosse fazer curso lá, nós não iríamos mais viajar. E isso abriu um leque de uma série de decisões.
Primeiro porque nós notamos que ter 20 escolas, sei lá, não era tudo isso, eram umas 10. Para mim e para Diana era ruim. Ah, mas é legal, vocês têm um monte de escola. Para mim e para Diana era ruim. Ter uma escola onde os alunos vêm, eles vêm uma vez por semana, uma vez por mês, a gente viajava todo dia praticamente. Tinha para os professores que a gente distribuía. Para nós aquilo era ruim. Tem relacionamentos que são ruins. Tem empregos que são ruins. E às vezes eu preciso sair dessa situação. Porque se eu sair dessa situação, eu vou atingir um estado, que eu vou estar falando muito com vocês aqui, que é uma realização. O que eu estou propondo aqui, que eu vou te dar uma série de lições, é uma realização. Você pode anotar também depois, o que você quer realizar? Como diz o Laine Ribeiro, às vezes vale a pena mirar nas estrelas, porque pelo menos a gente acerta na lua. Mira nas estrelas e acerta na lua. Então, essa realização, que é uma realização de alma, uma realização de alma, ela vem muito também quando nós unimos essas três forças, que é o pensamento focado. O mais difícil de mudar, eu acredito, é o pensamento, o sentimento focado e a emoção focada. Mas nós podemos ter os três negativos. Pensamento bom, otimismo, ruim, maldade. Cada vez que nós escutamos maldade das pessoas, o nosso pensamento fica ruim. Então, o pensamento ele pode ser bom ou pode ser maldoso. Sentimento, amor, é um bom sentimento, um ótimo sentimento. O que é bom, o que é ruim. Inveja, não é aquela inveja de se inspirar na pessoa, isso é muito bom, mas inveja de querer... a Kabbalah judaica fala que na inveja a gente só fica feliz com o fracasso do outro. Você já imaginou alguém que tem inveja? A felicidade dele é o outro fracassar. As pessoas que gostam de futebol, elas têm muito isso. Elas só ficam felizes se o outro fracassar, se o outro perder. Que espécie de vida é essa? Olha esse sentimento, inveja. A tua felicidade é se o outro fracassa. A tua felicidade do invejoso é se o outro se dá mal. A tua felicidade é se o outro perder. Isso é uma das piores coisas que pode existir. E é um sentimento, não é uma emoção. A inveja pega aqui. O ódio é uma emoção. O ódio e a raiva vem mais de baixo. Então, quando eu uso pensamento, sentimento, emoção ou emoções negativas, pronto. Mágoa, tristeza, culpa, ansiedade, que eu quero falar disso na próxima aula aqui. Ansiedade, que é o que as pessoas mais estão vivendo hoje. Pensamento negativo, é destrutivo para você. Sentimento negativo, pior ainda. Tem pessoas que estão o tempo inteiro com esse sentimento negativo, torcendo pelo fracasso do outro, abrindo espaço para um monte de coisas que é ruim. O sentimento negativo, ele fecha aqui. Ele fecha nosso coração. Nós começamos a rejeitar tudo. Se você é terapeuta, você vai pegar um monte de gente que tem aqui fechado, que são as pessoas que rejeitam absolutamente tudo. E é um sentimento terrível isso, um sentimento muito complicado, ok? Então, fica por aqui. Vamos encerrar essa lição aqui. Você vai fazer tenta fazer alguma coisa nova, mesmo que você esteja em casa. Dá um passo a mais. Ouse um pouco a mais. Se permita um pouco a mais. Escreve para alguém, fala um pouco de que quando você sair de alguma crise, se você tem alguma crise hoje, o que você pode fazer com isso? Conta para as pessoas, se permita sonhar um pouco mais. E principalmente, eu acho que a lição hoje aqui maior é pensar nessa questão do mal. Quais são os males que estão entrando na tua vida? Eu já percebi que às vezes eu estou passando num lugar, está passando jornal, uau! Não importa o que eu ouça, para mim sempre é do mal.
Isso é uma opinião pessoal, não é uma verdade absoluta. É lógico que pensamento é como uma bola que você joga na parede. Se você pega uma bola azul e joga na parede, volta a bola azul. Se você joga uma bola verde na parede, volta a bola verde. Se você joga uma bola violeta, volta a bola violeta. Então, é claro, quando eu acredito que tudo que vem de alguns jornais é perverso, pela sincronicidade de eu estou passando, lá vem as notícias perversas. Lá vem as notícias que me tiram da paz. Então, fazer essas reflexões agora, o que é bom na tua vida, o que não é bom. É tão simples, né? É tão simples. Mas às vezes nós nos enganamos. Por exemplo, cigarro. Cigarro é bom? Comer muito carboidrato é bom? Açúcar é bom? Impostos é bom? Se fosse bom, não se chamaria imposto, que é o imposto para nós, que nós somos obrigados a pagar. Seria bom se os valores revertessem para alguma coisa. E é lógico que eu falo da minha realidade, né? Imposto é a melhor coisa do mundo, na minha opinião. Nada pode ser tão bom quanto pagar impostos. Na Dinamarca, na Nova Zelândia, no Canadá. Então, se as pessoas tivessem essa visão do que o que é ruim, não adianta ficar se enganando. O que é ruim, é ruim. Fica mais fácil da gente transformar o nosso próprio campo energético, o nosso próprio aura, de criar uma proteção, de não deixar entrar mais essas coisas. Então essa é a primeira parte aqui. Na próxima conversa eu vou estar falando da ansiedade, como ela está atrapalhando a nossa vida e como a gente pode mudar isso, ok? Vamos respirar um pouco.